Então, voltando aqui, o que é o Learning Experience Design? É o processo de criação de experiências de aprendizagem, que permite o aprendente, o aluno formal ou não, aluno formal é aquele que está matriculado, está fazendo uma disciplina, está estudando no ensino médio, ele está realmente matriculado naquela escola, ou aquele aluno que está lá numa ação direcionada, num projeto do CRAS, num projeto assistencial, num projeto de atenção à sociedade, ou num outro ambiente, que não há uma educação formal, ok? E esse aluno tem um objetivo, e esse objetivo dele tem que ser declarado no início e no final. Ele sabe por que ele vai passar por aquela experiência de aprendizagem, sabe por quê? Bom, além disso, ela é centrada, ela é totalmente dependente do ser humano, dependente das emoções do ser humano, dependente das ações que ele toma durante o processo e dependente diretamente do feedback que ele dá em cada elemento de aprendizagem que ele está trabalhando. Os 4 princípios básicos do LXD é o design da interação, o projeto gráfico, a experiência do usuário, que a gente chama de user experience, que é um tema de avaliação, que a gente fala de como é que ele está, né, usando, como é que ele está se sentindo naquele momento com qual ele está usando, seja a interface, seja o material, tá? E uma parte muito interessante que é de design de jogos. Bom, aqui, o que nós vamos fazer aqui? Só um minutinho. Para a gente compreender melhor, observem esta cena, que é interessante. Neste ícone que eu coloquei aqui, eu coloquei os 4 elementos, mas que imagine que você esteja olhando de cima para baixo. De cima para baixo. Você vai fazer o quê? Né? Quando você olha de cima para baixo, você vai observar que o cerne de tudo o que você vai compreender está no objetivo principal da aprendizagem. Dentro desse cerne, existe o que a gente chama o conceito de experiência do usuário. Complementa-se essa experiência do usuário com um projeto de design, um projeto de design gráfico, vamos falar assim. E ele é envelopado de uma maneira que todo o desenvolvimento do ser, tanto das emoções, quanto da filosofia de ser a pessoa, né, da pessoa se estar representando ali dentro, ele é atendido. Bom, vamos aqui. Para a gente definir os objetivos da aprendizagem, temos que definir as metas principais e, principalmente, o porquê que ele está aprendendo aquilo. Tá? A realização de atividades que permitam o aprendente atingir realmente o objetivo no qual ele está concordando desde o início até o final da aprendizagem. Isso significa que a formulação do resultado de aprendizagem é o passo inicial. Tendo essa formulação, essa ideia, assim, olha, vamos aprender equações do 2º grau. Por quê? Para podermos resolver elementos, né, do qual é necessário, né, a gente compreender tanto as incógnitas, quanto também uma formulação de cálculo. E aí, podemos representar esta equação de 2º grau por uma reta, por um desenho gráfico. E assim vai. Né? Então, tem um objetivo. E
muito claramente ele tem que saber para que ele vai aprender a equação do segundo grau. Não é apenas para resolver o exercício. Eu tenho que ter uma proposição daquele aprendizado para a vida daquele aprendente. Opa, avancei aqui. A experiência do usuário. É tudo que aprendemos vem das nossas experiências, qualquer situação que seja. Essas experiências não têm necessariamente de ter um lugar num ambiente educativo, pode ser um ambiente fora da escola. Em alguns casos, essas experiências não são tão boas, não remetem a uma ação, né, boa. Mas aí cabe ao professor que, na hora que perceber que essa ação não está levando uma emoção, não está levando um momento, né, de tranquilidade, né, ele pare a intervenção e comece a trabalhar outra a situação com o usuário. Por quê? Em momento algum, né, a gente pode conduzir a experiência, né, com o aprendente, né, que leve a ele a uma situação monótona ou enfadonha. Se ele sentir monotonismo, ou se ele sentir pesado, difícil compreender, difícil abstrair o conhecimento daquela experiência, ele vai largar. E aí perde todo o investimento realizado até o momento. Investimento no processo de ensino. O design que nós temos aqui é a arte, é o elemento principal. Só que a gente pode utilizar o design de outras formas. O design não apenas na criação do layout gráfico, mas sim na experimentação da ideia, da idealização, a investigação, a prototipagem, né? As iterações, as várias versão 1, versão 2, versão 3, né? E no final, os testes no quais os próprios alunos utilizam o artefato que criou ou descobrem as funcionalidades ou os objetivos daquele artefato que estão trabalhando. E a principal diferença entre a relação em as outras disciplinas do design é que o design do aprendizado, ele é focado exclusivamente no propósito de se aprender alguma coisa. O propósito dele é bem claro. Quando a gente fala do ser humano, a gente tem que pensar no seguinte: o ser humano é um ser complexo. Ele é complexo e ele consegue, em alguns casos, vamos falar assim, na grande maioria dos casos, ele não consegue compreender a mensagem apenas pelo diálogo. Ele precisa, para compreender a mensagem, de ilustrações, ele precisa compreender a mensagem por meio de áudio, de vídeo e de experimentação. Por exemplo, quando você vai a um jogo, tá certo que agora que nós estamos voltando aos jogos, né? O que nós temos naquele ambiente de jogo? Nós também trabalhamos com uma condição de aprendizagem. É uma parte muito importante para o nosso designer, que é aquela pessoa que vai realmente executar o processo de design. Gente, só um pouquinho aí que eu vou ter que parar a gravação. Meu filho está aqui, eu não estou conseguindo dar atenção, porque ele está pedindo para fazer. E vocês, me desculpem, ele está pedindo para comprar aqui o lanchinho deles. Depois eu vou editar essa nossa gravação. Só um minutinho, por favor. Me perdoem por isso.
Santo iFood. Pronto, filho. Tá lá. Agora é só aguardar agora. Eita, criançada, vamos lá. Ai, ai. O dia que eu tava aqui, agora eu consigo fazer as coisas de maneira mais fácil. Vamos lá. As pessoas são simultaneamente seres racionais e emocionais. É incrível até a gente falar isso. Mas para todos nós, ao mesmo tempo como nós desejamos, né, temos necessidades, sonhos, nós também temos medos, esperanças, né, nós temos incertezas, dúvidas. Por isso, uma grande experiência de aprendizagem tem de se ligar ao nível mais pessoal possível. Lembrando, para ser o mais pessoal possível, não dá para ser, né, no presencial. Não dá para ser tão pessoal no presencial, porque você vai estar até envolvendo, né, uma parte mais privada da pessoa. Não a intimidade, mas a parte mais privada. E para isso, para a gente conseguir utilizar essas estratégias de aprendizagem, a gente tem que conseguir utilizar, né, dos ambientes digitais, como, por exemplo, os ambientes de aprendizagem virtual, os AVAs, né, também conhecido como LMS, Learning Management Systems, né, que são o Moodle, que vocês já conhecem, né, tem o Canvas Infrastructure, né, tem o Playboy, tem dezenas de LMS, né, o Blackboard, tem diversos ambientes de aprendizagem que podem trabalhar isso. Por que é necessário desses ambientes de aprendizagem sistematizados, né, sistemas que gerenciam esse tipo de aprendizado? Para que o aprendente consiga perceber a emoção, consiga trabalhar a sua emoção na sua privacidade e consiga avançar com conhecimento. Bom, e por último, e não menos importante, a gente vai trabalhar um pouquinho com a diferenciação entre o design instrucional. O que é o design instrucional? É a maneira de como nós projetamos as informações, projetamos o material, criamos o desenho gráfico e o desenho sinestésico, sonoro, mais auditivo, dos nossos materiais, de forma que o aprendente fique livre para fazer sozinho, no seu momento, o seu aprendizado, né, o seu estudo. O LXD não trabalha com a ideia de estudo, ele trabalha com a ideia de aprendizado. O design instrucional trabalha na ideia de estudo, ele facilita você trabalhar com conteúdo. Por isso que a gente fala que o LX é diferente do DI, né? O LX, o Learning Experience, é diferente do design instrucional, ou ID, né? Instructional ou Instructional Design. Por quê? Porque a sua origem ela é diferente, design instrucional não tem nada a ver com o LX, porque o objetivo do LX é emoção, é trabalhar as emoções para o aprendizado. Já o design instrucional é a informação que é colocada. A perspectiva, o objetivo que se tem dentro do design instrucional é criar situações memoráveis. O design instrucional não tem essa perspectiva. A perspectiva é apenas passar a informação. O método ele utiliza 4 elementos. Ele utiliza o elemento dos jogos digitais. Lembra dos 4 elementos? Ó, vamos voltar aqui. Ó. Opa. Design da interação, user experience, projeto gráfico e design de jogos. Ele utiliza as aptidões já conseguidas pelos alunos, já pelos aprendentes, não podemos chamar de alunos, são aprendentes, tá? E utilizamos ferramentas específicas para o LX. O design instrucional é feito exclusivamente do docente para o aluno. Então, ele não considera nem a aptidão e nem as ferramentas. Bom, vou encerrar aqui a nossa gravação. Vou ter que editar mesmo, não tem jeito.